Oi, hoje é 28 de setembro, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, meus sobrinhos, quinta é quase sexta, tá quase lá! Eu tô dançando aqui, tomando um energético pra passar pra vocês toda a energia, porque eu tô gravando aqui com um tanque na reserva, sabe a luz amarela? Tá, tá difícil, mas é pro bem da comunidade de Ziplockers. Por quê? Eu fui num evento justamente pra trazer pra vocês fofocas high level. Eu tava no aniversário do Google, isso mesmo. Você aí, querido Ziplocker, é mais novo que o Google? O Google tá fazendo 25 anos hoje. Parabéns, Google. Tinha bolo, brigadeiro, guaraná. Veja só, em 98 eu tinha 3 aninhos. E na festa do Google tinha pirulitos dos produtos do Google. Eu peguei um do Gmail, que é o que mais me acompanha todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Todo o tempo recebendo e-mail do Google. E sabe quem tinha lá? O CEO, Fábio Coelho. O Fábio Coelho, que estará presente no nosso evento, o Bloomberg Linha Summit, dia 23 de outubro, num painel para discutir o assunto do momento, inteligência artificial. Falando ali do 1/4 de século do Google, o Fábio falou bastante sobre inteligência artificial e principalmente sobre as conversas sobre regulação. Ele disse que esteve em Washington, onde estava lá o Sundar Pichai, né, o CEO do Google Global, o Mark Zuckerberg da Meta, o Elon Musk da Tesla, enfim, presidente do Senado americano. E aqui no Brasil, o Google também está participando das discussões sobre seu papel na sociedade, né? Hoje mesmo o Fábio voltou de Brasília. Segundo ele, é importante a regulação das tecnologias, mas não pode ser algo que limite a inovação e o desenvolvimento. Ah, Isa, e as fofocas? Não tem fofoca? Claro que tem. Na festa, tinha 2 drinks que foram sugeridos aí pelo Bard, a inteligência artificial generativa do Google. O Google anunciou aí nos últimos dias recursos para o Bard que vai agora interagir com os outros aplicativos e serviços do Google, fornecendo aí respostas personalizadas para cada usuário. Entre as novidades está aí a possibilidade de fazer o upload das imagens com o Google Lens, receber imagens como resposta, modificar os textos recebidos pelo Bard, deixar eles mais simples, mais complexos, mais curtos, mais longos, mais casuais, mais profissionais. Enfim, um dos drinks sugeridos aí pelo Bard tinha algodão doce como um dos ingredientes e ele era verde. A outra fofoca que eu tenho é um dos papos aí dos high levels do Google. É uma discussão aí, uma pauta se o Sundar Pichai usa cinto. É isso. Eu não sei dizer se ele usa cinto. Eu, particularmente, não uso. Só cinto de segurança, né? Obviamente, mas não o cinto de segurar a calça. Não é algo que eu uso muito, não. Me siga para mais dicas fashion. Bom, é isso. Ficamos aí falando bastante de tecnologia, né? Vários dias falando de inovação, das novidades. Me alonguei um monte aqui nessa introdução, mas o que a gente vai falar hoje? Vamos falar da boa e velha economia? Porque o negócio tá pegando na inversão de curva de juros dos Estados Unidos. Então hoje a gente vai falar sobre como a alta das Treasuries pode ajudar o trabalho do Fed, mas favorece contração nos Estados Unidos. O juro alto dos Estados Unidos e o Fed hawkish, quem ouviu os episódios anteriores sabe o que é hawkish, que dificultam aí a Selic abaixo de 10%. E os latinos, que já respondem por 3,2 trilhões de dólares do PIB dos Estados Unidos. Não se esqueça de se inscrever no podcast, ativar as notificações e seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Vamos lá? Hoje tá mais caótico, né? Eu tô tomando energético aqui, tô hup. Vocês viram que o dólar ontem chegou a R$ 5,07? O real está prestes a sofrer a mais longa sequência de perdas em mais de 2 anos, em meio a preocupações crescentes com a economia da China e o patamar de juros dos Estados Unidos, que diminuem o apetite por ativos considerados mais arriscados e ameaçam apagar os ganhos das moedas de mercados emergentes este ano. Vem com a tia que eu vou explicar. Isso que está acontecendo tem algumas razões.
As preocupações com a economia da China estão afetando os mercados financeiros em todo o mundo, tornando as pessoas mais cautelosas e preferindo o dólar como uma moeda mais segura. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, com taxas de juros mais altas, tornam seus investimentos em dólares mais atraentes, o que faz com que as pessoas queiram mais dólares. E nos últimos dias, mais pessoas estão trocando seus reais por dólares do que o contrário. Isso está pressionando o valor do real para baixo. E tem uma coisa em especial. Normalmente, o dólar futuro é mais caro do que o dólar à vista. Mas agora, o dólar à vista está mais caro. Isso é chamado de backwardation. E acontece quando muitas pessoas estão querendo comprar dólares imediatamente. E não é apenas o real que está perdendo valor. A incerteza sobre a economia chinesa e a expectativa de que os Estados Unidos vão manter as taxas de juros altas estão fazendo com que os investidores em todo o mundo fiquem nervosos. Eles estão vendendo suas moedas de mercados emergentes, como o real brasileiro, porque são vistas como mais arriscadas. Tudo isso aí, os juros americanos são, na verdade, o grande império romano na cabeça dos traders, dos nossos traders, do Brasil brasileiro. A mais recente alta nas taxas de juros de longo prazo para os níveis mais altos em 16 anos se soma a uma crescente lista de ventos contrários que ameaçam desviar a economia americana de um curso do tal do pouso suave. O aumento nos juros coloca em risco uma recuperação incipiente no mercado imobiliário e eleva o obstáculo para as empresas que buscam financiar investimentos. E isso também causou tremores nos mercados de ações americanos, que reduziram aí parte dos ganhos de que os investidores tiveram até agora nesse ano. Vamos inserir aqui a imagem mental daquele quadrinho do gibi da Turma da Mônica, do pessoal gritando: o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí eu acho que é o Cebolinha que fala: eu não sei, eu não sei. Eu sei o que está acontecendo. É o aumento nas taxas. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos, que subiram mais de 1 ponto percentual desde meados de maio, é um dos choques que estão aí afetando a economia americana. Quer mais crise? Os trabalhadores da indústria automobilística dos Estados Unidos estão em greve, o governo está à beira de uma paralisação e os pagamentos de empréstimos estudantis estão sendo retomados após uma pausa causada pela pandemia. Os preços do petróleo estão subindo, o crescimento na Europa está estagnado e a China está enfrentando problemas no mercado imobiliário. Mas no Brasil, tia Isa? E o Brasil nisso? No Brasil, a tarefa de reduzir as taxas de juros para um único dígito pode enfrentar desafios significativos, considerando a postura atual do Federal Reserve e outros bancos centrais que indicam a manutenção das taxas de juros mais elevadas por um período prolongado. Essa é a análise trazida por Gino Olivares, que é economista-chefe da gestora Azimut Brasil Wealth Management. No cenário internacional, as taxas de juros reais estão em ascensão, o que vai de encontro às expectativas dos investidores de um possível afrouxamento das políticas monetárias. Em entrevista à Bloomberg News, o economista da Azimut compartilha sua visão sobre essa dinâmica. A Azimut é uma gestora de recursos que faz parte do grupo italiano homônimo, do mesmo nome, e administra aproximadamente 11 bilhões de reais em ativos no Brasil. O Olivares comentou o seguinte, abre aspas. Aliás, já aproveito e respondo aqui o ouvinte, acho que foi o Vira, que falou assim, por que vocês falam abre aspas, fecha aspas? Porque eu tô lendo uma coisa que não fui eu que falei. Quem tá falando é o Olivares, o Gino Olivares, da Azimut. Então, quando eu vou citar algo que foi escrito ou falado por outra pessoa, eu abro e fecho as aspas. Nem sempre eu fecho, às vezes eu esqueço de fechar. Então fica uma aspa, fica aí no limbo do universo. Mas o Olivares falou o seguinte, abre aspas. Os fundos multimercados estavam apostando no fechamento da curva lá fora, fecha aspas.
Embora a perspectiva principal da Azimuth sugira que a taxa Selic continuará a ser reduzida em incrementos de 0,50 ponto percentual a cada reunião, atingindo 9,5% até meados de 2024, a probabilidade da taxa permanecer em torno de 10% aumentou por conta da postura mais assertiva do Federal Reserve, que está estreitando a diferença entre as taxas de juros brasileiras e americanas. E o Olivares enfatizou que esse risco aumentou. Ele também disse que a ata do Copom, o nosso Comitê de Política Monetária, que foi divulgada aí na terça-feira, reforça a perspectiva de que o Banco Central vai adotar uma abordagem cautelosa, o que pode limitar a velocidade dos cortes nas taxas de juros. Ele mantém a sua projeção de que o dólar vai acabar o ano em torno de R$ 5,00. Um nível próximo ao câmbio atual. No entanto, essa previsão depende da continuidade da abordagem cautelosa do Banco Central brasileiro, uma vez que uma mudança nessa postura poderia resultar em uma maior desvalorização do real e aumentar as preocupações em relação à inflação. Ei, você aí, rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior? O latino venceu. Não é esse latino. Estou falando da contribuição dos latinos para a economia dos Estados Unidos, que aumentou para 3,2 trilhões de dólares em 2021, o que a colocaria em quinto lugar no mundo se os latinos fossem um país independente. Se os latinos que vivem nos Estados Unidos fossem um país independente, o PIB deles estaria logo atrás da Alemanha e à frente do Reino Unido e da Índia, de acordo com um relatório divulgado nessa quarta-feira, publicado aí pela Bloomberg News. Os latinos nos Estados Unidos, que têm o poder, eles têm uma alta taxa de participação na força de trabalho, crescimento populacional e produtividade crescente em comparação com outros grupos. Eles também viram seus rendimentos aumentarem. De 2011 a 2021, a renda do grupo aumentou uma taxa anualizada de 4,7%, em comparação com 1,9% para não latinos, de acordo com o relatório do PIB latino de 2023, que mede a produção econômica do grupo nos Estados Unidos. Ao redor dos Estados Unidos, os latinos contribuíram com 20,9% do crescimento real do PIB durante essa década, segundo os pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona. Quase que foi a Universidade Estadual de Londrina, mas foi do Arizona. E esse relatório foi produzido aí pela organização sem fins lucrativos Latino Donor Collaborative, em parceria com o banco Wells Fargo. E chegou à conclusão aí que os latinos fizeram contribuições significativas para estados como Califórnia, Texas e Nova York. Mas entre os estados menores, os autores disseram que tem uma revolução silenciosa em curso. Na década que terminou em 2021, Dakota do Sul, Dakota do Norte e New Hampshire viram o produto interno bruto latino crescer a uma taxa anual real de pelo menos 10%. Esses dados devem contribuir aí para a discussão sobre imigração nos Estados Unidos, segundo Sol Trujillo, cofundadora e presidente da LDC, em uma entrevista aí à Bloomberg News. Chegou a hora da interação e engajamento e eu vim aqui, tal qual o Google, responder as perguntas de vocês. A Camila falou assim: eu leio, ouço sobre o assunto e sempre me sinto burra por não entender como as tais NFTs funcionam e têm valor monetário real. Camila, vamos cortar a palavra burra, porque não tem nada disso aqui, até porque tudo é muito novo, a gente tá aprendendo, trocando a roda do carro com o carro em movimento, tá bom? As NFTs, ou tokens não fungíveis, são uma forma de ativo digital que usa a tecnologia blockchain. Tá, vamos lá, eu vou tentar explicar o que é blockchain. Se a gente dividir a palavra blockchain em inglês, significa cadeia de blocos. E é mais ou menos isso, porque é como se uma informação estivesse dividida em muitas e muitas cadeias de blocos, vários bloquinhos. Por isso, fica praticamente impossível você fraudar ou violar uma informação, porque cada pedaço dela passa por esses vários bloquinhos. Tudo isso para dizer, é uma rede segura. Me explicaram isso um dia dos bloquinhos, aí eu fiquei com isso na cabeça, espero ter explicado direito para você.
O NFT representa a propriedade exclusiva de um item digital que fica aí nessa rede blockchain. É tipo, ao invés de você ter uma obra de arte do Picasso na sua casa, você tem uma figurinha de colecionador em formato digital, como uma imagem, vídeo, música. Você pode fazer isso, transformar num NFT. E em vez de você simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa figurinha, você cria aí um NFT que é representado aí na blockchain. Ou seja, aquilo ali é único, inviolável, um certificado só seu. Esse NFT é como um certificado de autenticidade digital que prova que você é o proprietário exclusivo desse item digital específico. É tipo um cartório digital. E quando você compra ou cria um NFT, ele é registrado em seu nome na blockchain. Isso significa que você é o único proprietário legítimo desse item digital específico. E aí, assim como uma obra de arte, pode ser vendido aí por milhões. O NFT tem valores monetários que variam de acordo com a demanda pelo item, né? Que esse NFT representa. O valor de um NFT muitas vezes está ligado aí à exclusividade e à escassez desse produto que ele representa. Tipo o preço dinâmico do Uber. Tipo economia, na verdade, né? Gestão de escassez. Mas aí, ainda que os NFTs tenham potencial para valorização, eles também são voláteis e especulativos. É isso, né? Por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Até amanhã, Ziplockers. Boa quinta-feira para todos.